A demografia, ela é uma ciência que estuda a população. Mas por que é importante estudar a população de um país ou do mundo? Quando eu estudo aquela população de um determinado espaço, eu vou saber o número de crianças, idosos, de adultos, e a partir desse estudo, dessa visualização, eu posso criar uma estratégia voltada para atender a demanda daquele povo, né, daquele público que está maior. Então, se eu tenho um grande número de crianças, eu tenho que pensar numa política pública voltada para atender com creches, escolas, infraestrutura e saúde, para que essas crianças possam crescer em um espaço favorável para o seu desenvolvimento. Agora, se eu tenho um grande número de idosos, a mesma coisa. Eu tenho que pensar na política pública voltada para atender a demanda dessa terceira idade. Então, a demografia é uma ciência muito importante que vai estruturar, estudar essa população, visando entender e compreender como isso pode afetar até a economia de um país. Para estudar a demografia, nós temos alguns conceitos. E aí eu gostaria que vocês anotassem eles aí durante seu estudo. Então, o primeiro é: demografia é uma ciência que estuda a população. O segundo conceito é populoso e povoado. Vou dar um exemplo para vocês. Populoso, pessoal, refere-se à quantidade total de habitantes que nós temos em um país. Então, o Brasil ele tem mais de 200 milhões de habitantes. Portanto, o Brasil é um país populoso. Agora, se nós pegarmos toda essa população do nosso país e dividirmos pelo nosso território, que é gigantesco, nós vamos ter uma baixa densidade demográfica, que é um número de habitantes ali por quilômetro quadrado. E então, pessoal, o Brasil é um país populoso, porque nós temos um grande número de habitantes, mas é fracamente povoado, porque a nossa densidade demográfica é baixa. Então, se nós dividirmos ali, nós teríamos um pouco mais de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, em comparação às outras nações, nós temos uma densidade demográfica muito baixa. Então, populoso e povoado foram os primeiros conceitos. Nós também temos taxa de natalidade, que é o número de nascidos vivos em uma proporção para 1.000 habitantes. Nós temos taxa de mortalidade, que é o número de óbitos para 1.000 habitantes. Esses dois conceitos observados aí geralmente no período de um ano. Então, eu tenho quantos nascidos vivos para 1.000 habitantes, quantos mortos para 1.000 habitantes. E a diferença desses dois, eu tenho um crescimento vegetativo. Então, existem países que podem ter um crescimento vegetativo que está em ascendência, né? Então está crescendo muito, em outros não, estão diminuindo. Então é muito possível que existam países que tenham crescimento vegetativo negativo, significa que no final dos cálculos morrem mais pessoas do que nascem naquele país. Ainda assim, é importante a gente entender que tem a taxa de fecundidade. Ela é relacionada ao número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. E o que aconteceu com essa taxa de fecundidade com o decorrer do tempo, professor? Ela foi diminuindo. Devido à inserção da mulher no mercado de trabalho, o alto custo para se ter um filho e o uso de métodos contraceptivos, hoje as mulheres têm menos filhos em comparação ao passado. Então, nós temos ali, ó, na maioria dos países, a taxa de fecundidade diminuindo. E isso pode acabar influenciando para que futuramente nós tenhamos uma falta de mão de obra, porque como as populações, elas, né, nesse contexto, têm resolvido, têm optado por famílias menores relacionadas à questão da qualidade de vida e do modelo padrão social que nós temos hoje, pode ser que futuramente nós tenhamos falta daquilo que a gente conhece como população economicamente ativa, que são pessoas que procuram por emprego ou estão dispostas para trabalhar, uma vez que essas taxas diminuíram. E para encerrar, é importante a gente falar também que nós temos a expectativa de vida, que é um ano médio que se espera que alguém que nasça em determinada região possa viver. Então, por exemplo, algumas pessoas que nascem em países onde possuem maior infraestrutura, segurança, saneamento básico e qualidade de vida, vivam mais. Então, a expectativa de vida pode chegar aos 90 anos. E pessoas que nascem em países que têm mais essa dificuldade de infraestrutura, saneamento básico, moradia e alimentação, vivam menos. Então, a expectativa de vida pode chegar em torno de 50 anos. Quanto maior a infraestrutura e oportunidades de segurança, saúde, educação, saneamento básico o país oferece, maior pode ser a expectativa de vida da população que ali reside e que desenvolve suas atividades por ali, ok? E todo esse conceito,
né, da demografia, ele é importante para um país entender e compreender o estudo da sua própria população em números para criar estratégia, política pública voltada em especial para ver como esse povo está vivendo e como ele está se comportando e o impacto que isso tem na economia de um país.